Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Bom dia, vocês que estão nos assistindo dos mais variados lugares. São todos muito bem-vindos aqui, Pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero que você saiba que você é muito bem-vindo e que todas estas famílias das pessoas que aqui estão nos assistindo sejam ricamente abençoadas. Nós estamos nesta manhã de domingo com o nosso culto matinal e eu gostaria de lembrar que nós estaremos orando pelos aniversariantes da nossa igreja, orando também por aqueles que estão enfermos. Sabemos que é uma época em que muitas pessoas estão enfermas e nós estamos orando por elas. Quero lembrar os nomes da Ana, esposa do pastor Ulisses, da Rejane, da Marilac, do Agnello, da Janice, da Márcia Menezes, do Jerônimo e da Maria, sua esposa e sua família. Todos esses estão, alguns com Covid, alguns com outras enfermidades. Nós estamos orando por eles. Estamos orando pedindo a consolação de Deus para a família do pastor Benoni Miranda, que faleceu essa semana também. Oremos por Ana Clara. Ana Clara é filha de Andréia e Joel, que eles possam estar tendo sabedoria de Deus para cuidar de Ana Clara e também que Ana Clara seja abençoada. Sempre oramos pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, oramos também por pastores, por missionários, pelos mais vulneráveis. E eu tenho convidado você a estar orando pelo Brasil. Ore pelo seu país, ore pelo seu país. O clamor de muitos certamente moverá a história desse país através da ação divina. Então, ore pelo Brasil, ore por salvação, ore por avivamento da fé, ore por restauração do nosso país. Faça isso. Lembro que nós estamos envolvidos com obras na área de ação social também. Estamos trabalhando, entregando cestas básicas para famílias que se encontram em situação bastante difícil no entorno de nossa igreja, e você pode participar desse movimento do bem, fazendo as suas ofertas. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57. Você vai ver aí os nossos dados bancários e você pode cooperar. Nós estamos cooperando também com uma obra muito relevante, que é a Casa do Ancião, que é trabalhada, que é administrada pela Denominação Batista no Rio de Janeiro. Lá existem muitos idosos que estão sendo cuidados, que estão sendo alimentados, tratados, evangelizados muitas vezes, e nós estamos contribuindo com o leite necessário para aquele lugar. Eles precisam de 350 litros de leite por mês. E nós estamos ofertando leite. Então, se você desejar doar uma caixa de leite, 1 litro de leite, faça isso também. Ligue para o 3283-6047, fale com Kátia, ou vá ao nosso templo, na rua Magno Martins 165, na Freguesia, na Ilha do Governador, e dê a sua oferta, faça a sua doação. Ok, estes são os motivos de oração. E nós vamos agora orar pedindo a bênção de Deus para este momento, pedindo a bênção de Deus sobre essa mensagem que nós estaremos compartilhando nesta manhã, ok? Feche seus olhos, pense no Senhor, seu Deus, que ama você, que se importa com você, que olha para você como alguém extremamente valioso e precioso para Ele. Então, que Deus seja precioso para você também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, perdoa as minhas faltas. Eu sei que essa mensagem é muito maior do que eu, muito maior que o mensageiro. O Senhor tem me honrado, permitindo que eu traga mensagens para esse povo querido. Eu quero suplicar a tua unção sobre mim, Pai. A tua unção, a unção do teu Santo Espírito. Abençoa também, Senhor, aqueles que cantam na nossa igreja, que dirigem e que participam do grupo de louvor. Abençoa, Senhor, eu te suplico, que eles possam ser ricamente abençoados. Abençoa esses queridos que estão acompanhando essa transmissão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
vamos cantar, vamos louvar a Deus agora, nesse momento, e logo depois voltamos para a leitura bíblica e trazendo a mensagem do Senhor para você. Vamos lá. Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos aqui, eu e Larissa, representando todo o grupo de louvor. O pastor já tem falado sobre algumas reformas que têm sido realizadas lá no imóvel 165, para quando a gente voltar as coisas estarem diferentes, de cara nova. Então, passaremos algumas semanas gravando aqui de casa, talvez em outros cenários, mas por enquanto na igreja não, inclusive em formato reduzido. Essa semana vamos estar só eu e Larissa, parece que a gente voltou alguns meses no tempo, né? Mas nas outras semanas a gente já vai ter a Clarinha, a Sueli. Por enquanto não teremos Alex e Cezinha, ambos estão com algumas ocupações no quartel também, e como a gente teria espaço pequeno para muita gente, preferimos então deixá-los nesse momento cuidando das outras coisas, mas não se preocupem, já estarão de volta também aqui como grupo de louvor. Amém? Por esse motivo também não tivemos a música de introdução, mas ela volta também na próxima semana, fiquem despreocupados, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com Eu Te Louvarei, e daqui a pouco o pastor está de volta com uma mensagem, amém? te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei.
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Paizinho, muito obrigado por esse dia, Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai, muito obrigado por mais esse domingo que o Senhor nos concedeu, Pai. Ser com a vida de cada um que está desse lado da tela, Pai, ser com as nossas vidas também, todo o grupo de louvor, Pai, por esse momento que nós estamos passando, Deus, que o Senhor tenha, a gente sabe que o Senhor escolheu, Deus, levantou várias pessoas, ó Pai, para nos auxiliar a combater esse vírus, ó Pai, que o Senhor esteja também cuidando dessas vidas, ó Deus. Ser com a vida de cada um, ó Deus, com cada chamado, Deus, que o Senhor colocou no coração de cada um, ó Pai, que isso floresça cada vez mais, ó Deus. Ser com a mensagem do pastor, que ele possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que ele seja um instrumento nas suas mãos. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com uma mensagem do pastor Rogério e a gente está de volta à noite no culto em família às 7h30. Um abraço. Que bom, podemos cantar, louvar a Deus, podemos adorar o seu santo nome. E agora vamos à mensagem desta manhã. Muito bem, quero compartilhar algo com você. Nós estaremos daqui a pouquinho comemorando aniversário da nossa igreja, da Igreja Batista da Freguesia, aqui na Ilha do Governador. Daqui a pouquinho nós vamos estar comemorando, não é? E estaremos fazendo 26 anos, né, de fundação desta igreja, né? Passaram por aqui pastores tão queridos, pastor Edi Hallock, pastor Purim, depois eu tive a honra de assumir esse pastorado e nós estamos muito felizes por poder estar servindo ao Senhor aqui. Quando chega essa época, a época do aniversário da nossa igreja, nós sempre lembramos dos retiros espirituais que fazemos, né? Nós temos feito retiros espirituais maravilhosos. Estamos impedidos de fazê-lo nesse momento, já não tivemos a chance de fazê-lo ou de estar num retiro como esse no ano passado, já pela Covid. Esse ano, novamente, não temos a possibilidade de estar unidos e reunidos num retiro espiritual.
Mas as lembranças dos retiros são muito boas. Retiros feitos no acampamento batista de Rio Bonito, retiros realizados no Hotel Vitória Garden. Nesses dois foram a maioria dos nossos retiros. Tivemos preletores maravilhosos, ensinamentos preciosos para as nossas vidas, mas o ponto alto dos nossos retiros é aquele tempo de comunhão, de proximidade, de convívio. Não dá para lembrar sem ter muita saudade daqueles momentos bons. Certamente nós teremos outros retiros muito bons, muito agradáveis, muito edificantes, e certamente vai ser muito bom. Mas nesse momento não podemos. Mas quero lembrar de um assunto que foi tratado num dos nossos retiros há bastante tempo, quando o pregador foi o pastor Vitor Valente, pastor da Igreja Batista de Copacabana. Foi muito bom. Sabe como foi o título do retiro em que ele pregou? Foi Reciclados por Deus. O nome do retiro era esse, o tema do retiro era esse, Reciclados por Deus. Eu me lembro que quando lançamos esse nome na igreja, do Reciclados por Deus, um dos membros da igreja, uma pessoa querida, às vezes polêmica, ele disse assim: reciclado? Que negócio é esse? Eu não sou lixo. Então não gostou muito do tema do retiro, não. Reciclados por Deus. Mas a figura da reciclagem, ela é muito interessante quando a gente pensa naquilo que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, né? Então eu gostaria de trazer uma mensagem hoje, simples, mas muito profunda, que tem como título: Senhor, eu quero ser reciclado. Senhor, eu quero ser reciclado. Primeiro vamos pensar nesse tema reciclar, neste verbo reciclar. O que é isso? O que é reciclar, né? Reciclar é você pegar algo que tem valor em si mesmo, mas está inútil naquele momento, naquele tempo, ou está quase inútil naquele tempo. Porque há coisas com o decorrer da vida que, embora tenham tido valor, acabam se tornando inservíveis, ou aparentemente inservíveis, inúteis. Então, quando nós pegamos esta matéria-prima que aparenta inutilidade e a transformamos em algo com uma nova utilidade, com um novo valor, isso é reciclar algo. Objetos reciclados, como as garrafas PET, como o vidro, como o papelão, como os metais, esses materiais não têm vontade própria. Eles são reciclados por vontade humana. Mas há pessoas, há vidas humanas que acabam por ser recicladas também. Recicladas. E pessoas recicladas, elas se prestam à reciclagem ou buscam a reciclagem de suas vidas providas de vontade própria. E também vontade do Deus reciclador. Eu sempre que observo a característica de Deus Pai, a característica de Jesus, eu vejo assim em Deus muito o Deus criador, o Deus que cria do nada, né? Que cria do nada. Mas quando vejo Jesus e o seu ministério, a sua obra, eu vejo muito o Jesus reciclador, reformador, que não parte propriamente do nada, mas de uma matéria-prima existente, que é o ser humano, que é
o indivíduo que estava perdido e sem valor. Por exemplo, você um dia veio a se arrepender dos seus pecados. Você passou a crer em Jesus como o Filho de Deus. Você quis. Você colocou ali a sua vontade no processo de arrependimento e fé. Você colocou. Ainda que a vontade do reciclador, ainda que a vontade de Cristo tenha se manifestado de uma maneira extremamente poderosa ao decorrer da história e neste momento sobre você, você exerceu a sua vontade quando se arrependeu dos pecados e você creu no Senhor Jesus. Você usou a sua vontade. Daí a visão do livre-arbítrio, da escolha. Ainda que a fé que você tem certamente foi inoculada em você pelo Senhor. Ainda que. Mas você ali colocou a sua vontade. Por exemplo, você ligou a televisão. Você, ou o seu celular, você quis assistir essa mensagem. Você quis assistir. Talvez tenha havido várias situações que quase tenham levado você a não assistir essa mensagem de hoje. Ou quase tenham levado você a não assistir a mensagem que um dia você ouviu e que foi o dia da sua decisão por Cristo. Deve ter havido muitos motivos, muitas situações que tentaram impedir você de se achegar a Cristo, de se arrepender dos seus pecados. Mas você foi. Você se arrependeu, você creu. Talvez por motivos gravíssimos, dolorosos, mas talvez por motivos singelos, simples, amorosos também. Certamente, muitas vezes na sua vida, você quis, por exemplo, entregar o seu dízimo, a sua oferta, e você viu tantas dificuldades, mas aí Deus agiu e trouxe você a poder fazer aquilo. Quando você deu um passo na direção de Jesus Cristo, crendo em Jesus, ainda que houvesse muitos motivos, muitas situações para lhe impedir, Deus agiu na sua vida e lhe trouxe a uma situação em que você pôde exercer a sua vontade e acreditar. Talvez você tenha brigado de uma forma terrível na véspera da sua conversão e havia tantos motivos para não estar ali, mas o Senhor agiu na sua vida e trouxe você para perto dele. Eu me lembro uma vez que eu fui celebrar os batismos, fui conduzir os batismos de várias pessoas lá na nossa igreja. E então, um jovem muito querido, quase adolescente, passando para a juventude, que queria muito se batizar, ele, no dia do batismo, ele chegou lá para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: pastor, eu não posso me batizar. Mas por quê, querido? Ele disse: porque eu acabei de brigar terrivelmente com meu pai. Meu pai brigou comigo, me provocou ao ponto de que nós brigamos muito. Eu não tenho condições de me batizar. E eu pude perceber naquilo que o inimigo estava usando aquele relacionamento conturbado para impedir aquele jovem de tomar aquela decisão definitiva na sua vida. E nós oramos juntos, nós choramos juntos. E depois de oração, de choro, ele disse: não, eu vou. E ali ele pôde ser levado às águas, batizado. Algumas pessoas têm empecilhos para tomar uma decisão por Cristo porque assumiram compromissos
compromissos com sua família, com seus pais. Já lidei com situações assim, de pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados, se emocionaram, sentiram o desejo de serem batizados, tomaram uma decisão por Cristo, e aí me dizer assim: pastor, eu não posso. Eu prometi à minha mãe que eu seguiria a religião dela. Difícil. Então todo aquele processo, aquela vontade, aquele agir de Deus na vida daquele indivíduo, querendo trazê-lo para uma nova vida, para uma nova utilidade, para um novo valor eterno, ficaram ali embarreirados naquela situação. Os empecilhos, quando são colocados aos pés da cruz de Cristo, o Senhor vem, age na nossa vida, nos dá os meios de caminharmos até o arrependimento e a decisão por Cristo completamente. Quando o pastor Vitor Valente foi preletor no nosso retiro, num dos nossos retiros, ele foi convidado e havia, eu me lembro, da igreja uma expectativa da ida dele ao retiro para pregar, e ele lembrou na véspera do retiro que havia assumido um compromisso de realizar o casamento de um casal que tinha marcado com ele há meses e meses atrás. Ele havia esquecido. E ele então pensou: puxa, eu não vou poder mais realizar essa preleção no retiro, como nós ficaríamos? E eu me lembro que, assim, um pouco antes, o casal disse: olha, nós estamos com uma questão que teremos que resolver antes do casamento, vamos adiar o casamento. E ali o pastor Vitor pôde ser o preletor do nosso retiro. Então, entendemos que de alguma forma houve uma intervenção divina, Deus interviu e ele então foi trazido e pôde ser uma bênção no nosso retiro espiritual. Eu estou dizendo isso porque, para que nós sejamos reciclados por Deus, há algumas condições. Se nós somos uma matéria-prima a ser reciclada por Deus, e a verdade é que a conversão, a verdade é que a salvação, ela nos recicla, ela dá nova significação à nossa vida, dá nova significação à sua vida. Se você ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, e saiba disso, que o Senhor quer reciclar, quer salvar você, dar uma nova significação à sua vida, principalmente à eternidade da sua vida e da sua alma. Então, eu queria pensar com vocês um pouco hoje sobre como reciclar. Quais são as condições necessárias, os elementos necessários na vida de alguém para que essa pessoa possa ser reciclada por Cristo, dentro dessa visão de reciclagem tão atual, tão sustentável, mas que já impera no reino espiritual há tantos bilhões de anos, porque o Senhor sempre soube que isso iria acontecer. Então, quero pensar com vocês de forma livre, até quem sabe um tanto poética, condições necessárias para que alguém ou algo seja reciclado. Primeira questão, é preciso que alguém pense nisto, pense nesta ideia da reciclagem, né? Alguém tem que pensar, né? Alguns anos atrás, não tantos anos, a reciclagem no Brasil de produtos era muito pequena, Hoje nós temos, assim, uma indústria de reciclagem e um ímpeto de reciclar muito grande. O Brasil chegou a ter posições que estavam entre as primeiras no mundo com relação à reciclagem das latinhas de refrigerante, por exemplo. Então, há que ter uma ideia, uma intenção da reciclagem. Quer ver uma ideia muito interessante? Como ideias são capazes de mudar as nossas vidas? Vocês já notaram
como é interessante a questão daquele fecho que se chama velcro, né? Em que aquelas duas superfícies parecem muito semelhantes, mas quando você as toca uma na outra, elas grudam de uma forma muito forte. Você sabe como é que surgiu a questão do velcro? Como é que foi inventado o velcro? O velcro foi inventado de uma maneira muito interessante. Um homem, há muitos anos, isso deve ter sido lá pela década de 60, talvez, 50, não sei exatamente quando foi, esse homem andando num campo florido, num campo, ele percebeu que na sua calça prenderam-se vários carrapichos. Sabe aquele carrapicho que prende na calça da gente quando a gente anda no meio de pastos ou de determinadas gramas? Ali, aqueles matos deixaram carrapichos. Aquele homem ficou muito intrigado. Como é que aqueles carrapichos grudam na minha calça desse jeito? E aquele homem, que era um homem inteligente, era um homem curioso, que gostava de ter ideias, ele pegou aquele carrapicho e botou uma grande lente de aumento para observar como o carrapicho grudava nos tecidos. E quando ele observou, viu que o carrapicho tinha nos seus espetinhos um formato, parecia um anzolzinho, que era capaz de segurar nas fibras dos tecidos. Ele olhou aquilo, teve uma ideia e começou a pesquisar e produziu o primeiro velcro. O velcro foi inspirado nos carrapichos. Aquela ideia do carrapicho, que é a ideia de Deus, ela foi reciclada, ressignificada e acabou sendo transformada num produto mundial, um produto que deixou esse homem riquíssimo com essa patente, né? Então, é preciso ter boas ideias para reciclar a nossa vida, para ressignificar a nossa vida, para dar um novo valor à nossa vida. Quer ver, por exemplo, questões simples para ressignificar a nossa vida? Ter no nosso cotidiano sempre um tempo com Deus. Vida devocional. Entrar na tenda com Deus um pouco. Lembra daquele texto bíblico que os discípulos querem construir uma tenda para estar com Deus? Pois é, entrar na tenda com Deus, um pouquinho que seja a cada dia. Isso renova a vida, isso ressignifica a vida. Ter o seu tempo com Deus, o tempo de orar, o tempo de ler a Bíblia, a palavra de Deus que tanto transforma. Isso é uma ideia que transforma, que ressignifica. Ter na sua vida pessoal, por exemplo, uma outra ideia, uma visão, uma atitude vitoriosa. Uma ideia. Poxa, mas é só mudar de atitude? Há pessoas que têm no seu cotidiano uma atitude derrotista, uma atitude murmuradora. Sabe aquela pessoa viciada em reclamar, viciada em criticar os outros, viciada em falar dos defeitos e apontar os defeitos dos outros, mas principalmente tem uma atitude derrotada e derrotista? Pois é. Na medida em que essas pessoas mudem a sua atitude para uma atitude vitoriosa, essa é uma ideia capaz de transformar vidas. Na vida conjugal, por exemplo, na vida do casal. Às vezes nós temos atitudes da vida do casal, com o cansaço, com o estresse desse nosso tempo de pandemia, podemos ter uma atitude agressiva, uma atitude amarga, ácida, palavras duras. É fácil entrar por esse caminho, por essa ideia, é fácil. Então nós podemos mudar, ter uma nova ideia. E a ideia é ser um marido abençoador. Abençoar a nossa esposa. Abençoar sendo mais carinhoso, mais paciente.
deixando por menos. Ideias. Uma atitude abençoadora do marido muda o cotidiano do casamento. Da mesma forma, uma atitude abençoadora da mulher pode mudar um relacionamento. Ser um cristão, por exemplo, outra questão, quer ver uma ideia bacana, uma ideia que muda uma vida espiritual, uma vida cristã de alguém, é ser comprometido com Deus. O mais comum no nosso tempo é um indivíduo ser cristão. Olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Ah, é? Mas o que você fez com a sua fé? Qual é o seu comprometimento com Deus? O meu comprometimento com Deus não é. Então, se você tiver uma vida comprometida com Deus, mudar a sua atitude, comprometido com os valores de Deus, com a palavra de Deus, com o amor a Deus, com a obediência a Deus, lidar com o seu irmão de acordo com a vontade de Deus que nos ensina a amar o irmão. Se você tem uma ideia de ser mais comprometido com Deus, isso é capaz de mudar a sua vida. Pastor Vitor, me lembro uma vez, já que estamos falando nele, numa pregação, ele falou algo muito interessante. Por exemplo, uma nova atitude na sua vida profissional. Nós somos profissionais de muitas áreas, né? A minha formação original foi na área tecnológica. Eu, antes de pensar em ser pastor, eu me formei na área de engenharia mecânica. Muito bem, ali a minha formação profissional. Depois de algum tempo eu acabei entrando na área do empreendedorismo. Eu fui pequeno empresário por muitos anos. Tal. Muito bem. Mas sabe quais foram as coisas mais lindas na minha vida profissional, por exemplo, como pequeno empresário? Quais são as coisas mais gratificantes de que eu me lembro na minha vida quando fui empresário? Foi das pessoas que passaram pela minha pequena empresa e ali conheceram Jesus como Senhor e Salvador. Eu tive a oportunidade de ver vários dos funcionários conhecendo Jesus, aceitando a Cristo e se tornando cristãos verdadeiros. Isso talvez seja a coisa mais linda na minha memória. Eu me lembro de um desses jovens, um desses técnicos, que nunca tinha orado na vida. E depois de conversarmos juntos, eu disse para ele: experimenta hoje ter a sua primeira conversa com Deus. E ensinei a orar como deveria orar. Ao final expliquei por que a gente fala em nome de Jesus, amém. E eu pude acompanhar aquele jovem fazendo a primeira oração da sua vida. Foi lindo, foi lindo. Então, eu era empresário, era um profissional, mas também era um missionário ali. Por que eu estou dizendo isso para você? Não importa qual seja a sua profissão. Tenha uma nova ideia, recicle. Tenha uma nova ideia, seja um profissional missionário, onde quer que você esteja. Advogada, advogado, missionário. Piloto, missionário. Secretária, missionária. Fisioterapeuta, missionária. Médico, missionário. Dentista, missionário. Não importa. Tenha uma nova ótica, uma nova ideia e seja sempre um missionário disfarçado de engenheiro, lixeiro, pedreiro, pintor, advogado, professor. Isso vai reciclar a significância da sua vida. Senhor nos dá ideias maravilhosas se nós nos colocarmos nas mãos dele. O grande perigo é pensar que não é você que precisa dessas ideias. Às vezes a gente começa a olhar para todo mundo e começa a criticar como os outros vivem, como os outros fazem. E esquecemos de entender que essas ideias de Deus na nossa mente, para nos reciclar, elas são extremamente necessárias para nós, né? Há um dos textos
lindos da Bíblia, eu gosto muito dele, que está ali em Isaías 43, 19. Aliás, eu vou convidar você para abrir aí no livro de Isaías. Vai lá. Isaías 43, versículo 19. Pode ser? Isaías 43, versículo 19. Olha que bonito isso aqui. É o profeta, como boca de Deus, falando ao povo, dizendo, Isaías 43, 19, dizendo assim: eis que faço coisa nova, que está saindo sob a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e porei rios onde não houver nada. Deus coloca novas ideias na nossa mente, novos caminhos onde parece um deserto. Põe rios na nossa vida onde estava tudo seco, parecia que não havia nada. Então seja sensível. Se você quiser ser reciclado por Deus, abra sua mente para novas visões, para novas ideias que Deus poderá colocar na sua mente. Muito bem, depois que nós temos uma nova ideia que pode reciclar a ótica da nossa vida, da sua vida e também, aí a gente precisa ver como é que vai realizar aquela ideia. Então, se para reciclar precisamos de uma ideia, precisamos também saber como se faz, como se realiza, como se faz. E eu gosto muito, por exemplo, do multiministério da nossa igreja, que neste momento não está ali participando, não está tendo as aulas do multiministério, mas o nosso multiministério, ele, entre outras coisas, trabalha muito com reciclagem. Trabalha pegando coisas que pareciam não ter mais valor e ensinando pessoas a trabalhar nestas coisas de forma que essas coisas tenham valor. E na mesma forma que está reciclando os objetos, está reciclando as pessoas que são ensinadas. Por exemplo, há uma das técnicas lá no multiministério da nossa igreja que convida principalmente as mulheres da comunidade para vir aprender. Uma delas é a pintura em vidro. E essas mulheres pegam garrafas que iam ser jogadas fora e transformam essas garrafas em peças lindas de decoração, lindas, peças de valor. Outra coisa que eu me lembro muito bem, linda, que é feita ali, é a técnica de fazer de potes de sorvete, fazer de potes de margarina, fazer de caixas de leite, vasos muito bonitos, utilizando os filtros de papel de café usados, com colagem, com verniz, e eles pegam aqueles materiais e aprendem, aquelas mulheres, principalmente mulheres, aprendem como fazer coisas novas e bonitas a partir de uma matéria-prima que já estava rejeitada, né? Eu gosto muito de pensar como esse Jesus que recicla a vida humana, que recicla homens e mulheres para que eles se tornem de criaturas, filhos de Deus, o prazer, a alegria que Jesus tem de nos ver mudando, de nos ver crescendo, de nos ver renascendo, aprendendo dele, né? Afinal de contas, Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, no fundo, nós estamos imitando a Cristo. Uma vez eu assisti uma situação muito bonita, num retiro também espiritual. Eu estava num retiro e lá estava um homem que não era membro da igreja, mas que costumava ir aos retiros conosco, frequentava a igreja, e ele levou o filho dele, que nessa época deveria ter uns 7 anos, 8 anos também. E esse homem, que tinha uma vida muito ocupada, muito atribulada, ali no retiro ele conseguia relaxar um pouco e dar uma atenção especial a esse filho.
e ele levou nesse retiro peteca. Sabe peteca? Aquela brincadeira que você bate com a palma da mão, e começou a ensinar o seu filho a jogar peteca. A gente que acha que não tem graça, mas naquele momento o pai e o filho jogando ali estavam felicíssimos, e o pai ensinando. Então, quando o filho, que errou muitas vezes bater naquela peteca, mas quando ele começou a acertar, eu me lembro dele dizer com muita alegria, dizer assim: pai, eu estou aprendendo, pai! Todo feliz, né? Como Jesus deve se agradar quando ele vai ensinando a você o caminho do arrependimento, o evangelho do arrependimento, o evangelho da fé, e você pode dizer assim: pai, Jesus, eu estou aprendendo. Jesus fica muito feliz. E eu quero ler um texto com você que servirá para a continuidade da nossa mensagem. Abra sua Bíblia em João 13, esse texto tão bonito, João 13, de 1 a 17. Uma das passagens mais lindas da Bíblia. João 13, de 1 a 17. Ok? Achou aí? João 13, de 1 a 17. Quero lembrar a você que esse momento acontece logo depois que Jesus entra em Jerusalém e o povo grita: Hosana, Hosana, né? Jesus entra montado num burrico, que era um animal que significava a paz. Ele entra ali, é recebido, e então ele avisa aos seus discípulos, seus apóstolos, que ele quer ter uma refeição com eles. E eles vão realizar aquela refeição antes da festa da Páscoa, né? E ali está Jesus, num cenáculo que era um segundo andar, um sobrado. Lá havia sido preparada alguns alimentos que eram específicos daquela situação, e eles estavam sentados todos à beira de uma mesa. E aí acontece algo muito lindo que você conhece, mas vamos lembrar hoje. João 13, de 1 a 17, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, ou durante o jantar, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou vestiu-se com ela, se preferir. Depois derramou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, tu não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também lava as minhas mãos e a minha cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Muito bem, Jesus ensina como se faz. Jesus teve o prazer, a alegria de ensinar aqueles homens como deveria se fazer aquilo ali. E faz de forma humilde. Ensina a Pedro que era preciso ter parte com ele. Disse assim: olha, Pedro, de uma certa forma, não seja um discípulo rebelde. Você precisa ter parte comigo, Pedro. Eu quero me relacionar com você, eu quero que você faça parte da minha vontade. Faça parte desta reciclagem que eu estou ensinando para vocês. Não seja rebelde, Pedro. Queridos, às vezes o Jesus tem ensinado coisas para você. Talvez você seja um crente. E ainda assim, eu estou certo de que dentro das nossas falhas humanas, talvez haja momentos em que você seja rebelde à vontade de Deus. E não faça exatamente como ele ensinou. Mas é possível que você não seja um crente ainda, não tenha se arrependido dos seus pecados, não tenha tomado uma decisão por Cristo. E embora você já tenha ouvido a mensagem do Evangelho muitas e muitas vezes, você continua não fazendo a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha parte com Ele. Que você tenha um relacionamento com Cristo. Que você se arrependa dos seus pecados e humildemente aprenda com o seu mestre. Ele é o seu exemplo. Aprenda com ele como se faz. Lembra da alegria que eu contei daquele pai ensinando a jogar peteca para o seu filho? Talvez você nunca tenha dito para Cristo: pai, eu estou aprendendo. Aprenda com Cristo. Aprenda, seja humilde. A alegria de Cristo é ouvir você dizer: eu estou aprendendo, eu estou entendendo. Eu estou pronto a ser servo teu. O Senhor está me ensinando a ser servo, eu quero ser teu servo, Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Olha que coisa linda. Reciclagem. Reciclagem vem primeiro de uma ideia, uma decisão, depois vem de aprender a fazer a reciclagem da nossa vida, aprender com Cristo. Mas quando se vai fazer a reciclagem de algo, de um objeto, você primeiro tem que ter uma ideia, depois você tem que aprender como se faz e depois você tem que ter matéria-prima. Como é que você vai reciclar alguma coisa se você não tiver matéria-prima? E a matéria-prima, ela deve ser adequada. Se eu vou reciclar alumínio, eu tenho que ter latinha de alumínio. Se eu vou reciclar vidro, eu tenho que ter vidro quebrado, vários vidros, para juntar, né, e refazer vidro, por exemplo. A matéria-prima precisa ser adequada, estar disponível e pronta para reciclagem, para que isso possa acontecer. Eu me lembro que há algumas embalagens de produtos químicos, né? Não sei se vocês já viram isso, produtos assim muito agressivos, tal, que está escrito assim, olha, não reutilizar, porque ela não é adequada, por exemplo, para ser uma embalagem que vai conter água potável, para ser bebida por alguém, né? A matéria-prima precisa ser adequada.
E você talvez diga assim, mas pastor, eu já cometi tantos pecados, eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida, eu estou tão distante de Deus, embora eu esteja ouvindo aí a mensagem que o senhor está pregando, eu não sei como é que Jesus vai poder me reciclar, porque eu sou uma matéria-prima tão inadequada. Olha, mas você sabe, Jesus é um especialista em reciclar. Ele é capaz de pegar as matérias-primas mais improváveis e transformar de uma maneira maravilhosa. Meu pai era artista. Alguns de vocês talvez tenham conhecido meu pai, professor Oscar Belan. E meu pai tinha uma coisa interessante. Ele era um bom pintor, um bom escultor. Ele esculpia muito bem. E quando a gente estava andando, às vezes, no campo, ou até numa rua, e meu pai então via um pedaço de madeira, um galho no chão, às vezes, ele tinha aquela capacidade de olhar para aquele galho e já pensar que escultura aquele galho poderia se transformar, em que escultura poderia se transformar. Então meu pai pegava, às vezes, um pedaço de madeira na rua, pegava um galho, trazia para casa, pegava o seu formão, pegava a sua lixa e o seu verniz e esculpia, aproveitava aquela forma e fazia uma bela obra de arte. Olha, veja o que está posto aqui nesse texto que nós lemos em João 13:16. Diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo que, na realidade, nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ser servos. A maneira de ser a matéria-prima pronta para o Senhor Jesus transformar, salvar, reciclar, é ser humilde diante de Deus. A Bíblia diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Poucas coisas podem nos afastar de Deus, poucas coisas. Porque Ele veio mesmo para o pecador, para o doente espiritual. Jesus veio para isso, para salvar. Mas há uma coisa que nos afasta de Deus, sabe o que é? É um coração duro, um coração orgulhoso, vaidoso, empedrado, prepotente. Quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos recicla, Ele nos transforma. A matéria-prima para a reciclagem de Cristo, para transformar uma criatura em filho de Deus, um perdido em um salvo, um derrotado num vitorioso. Sabe qual é a matéria-prima? O servo. O servo. Jesus mostrou isso aqui. Quando você é servo, o Senhor transforma você. Ele está dizendo assim: não queira ser maior que o Pai, não queira ser maior que Deus, não queira ser maior que Jesus Cristo. Seja dócil, seja humilde, e o Senhor vai transformar a sua vida. Perceba que o necessitado é você, sou eu. Não seja crítico. Às vezes nós somos excessivamente críticos, às vezes nós somos julgador, especialista em julgar os outros, em olhar os outros, apontar os defeitos dos outros, mas somos incapazes de nos quebrantar e observar os nossos próprios defeitos. E na realidade, o julgamento pertence a Deus. Você pode se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou apenas barro, o Senhor é o oleiro, ou seja, me recicla, me transforma, me salva, tem misericórdia de mim. A matéria-prima da transformação, da salvação por Cristo é o servo, é ser servo. Mas se para reciclar é preciso ter uma ideia, um pensamento,
depois é preciso aprender como se faz, e depois é preciso ter uma matéria-prima que é o servo. Há mais uma coisa. Para reciclar, é preciso se lançar à obra. Fazer. Se a gente não fizer, se a gente tiver uma boa ideia, a gente aprender como se faz, a gente tem matéria-prima, mas não se aplica, não se lança a fazer, acaba não reciclando nada, né? É preciso fazer. Ideias, mais aprendizado, mais matéria-prima e mais ação. O mundo, assim, a sociedade de uma forma geral e até a igreja estão cheios de homens e mulheres cheios de ideias, mas que jamais tornaram essas ideias em ações. Nunca transformaram isso em algo que não seja apenas filosofia, né? E aí, nesse texto que nós vimos, de João 13, no versículo 17, depois de Jesus ter ensinado isso tudo, lavado os pés dos discípulos, Jesus diz uma frase que é uma chave, é uma chave, um liga-desliga. Versículo 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, falando aos discípulos, se vocês aprenderam tudo, se vocês me viram lavando os pés de vocês, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, ou seja, vocês serão felizes, bem-aventurados sois, se as praticardes. Serão bem-aventurados aqueles que praticarem os ensinos de Jesus. Isso diz o versículo 7. Os ensinamentos, as ideias que foram vistas aqui, elas mudarão as suas vidas, desde que você as tornem em ações. Pastor Vitor Valente, nesse retiro a que me referi hoje, que ele esteve conosco, quando o retiro tinha como tema Reciclando Vidas, ele disse uma frase muito interessante que eu nunca esqueci. Ele disse assim: vida cristã não é emoção. Ou seja, amor cristão não é emoção, é ação. Nós precisamos transformar aquilo que aprendemos, a vontade de Deus, o nosso arrependimento, na ação de caminhar na direção de Cristo e de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma vez eu fui várias vezes a um congresso, que se chama o Congresso para Pastores e Líderes da CEPAL. Está suspenso agora também por conta da Covid desde o ano passado. Mas lá eu ouvi um palestrante brilhante, eu gostaria de me lembrar o nome dele agora, mas não estou lembrando. Ele, numa das palestras que fez, porque lá nós éramos expostos a muitas ideias, a muitas reflexões, e ele ensinou uma coisa. Ele disse o seguinte: você tem 4 dias para listar as coisas que você aprendeu e que você quer pôr em prática aqui. Você tem 4 dias para listar e colocá-las em ação. Se você não colocar essas coisas em ação em 4 dias, depois você vai ficar anestesiado outra vez. Você está sendo confrontado hoje com a necessidade de reciclar a sua vida, de se arrepender dos seus pecados, de crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou, se você é um crente, de transformar a sua vida numa vida realmente de servo. Você está sendo confrontado com isso. A Bíblia deixa claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ação, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem, segundo esse especialista, 4 dias para tomar essa decisão, para ir em frente, porque depois vem a anestesia. E você pode estar certo que Satanás é um excelente anestesista. Então, hoje,
permita que o Senhor Jesus, que é capaz de transformar o indivíduo mais inservível da sociedade, não importa, mais inservível, ou transformar alguém que é já uma pessoa boa, mas ainda não salva, porque não crê em Jesus como Senhor e Salvador, transformá-lo em algo muito superior ainda. Você tem um tempo para tomar essa decisão. Um tempo. Conta-se que quando alguém está pronto a nadar na direção da acomodação, Satanás sempre tem um barco pronto para oferecer com remos ótimos. O inimigo é capaz de nos anestesiar, de nos colocar no rumo oposto à vontade de Deus na nossa vida. Portanto, é preciso vontade, é preciso tomar uma decisão. Se essa ideia vier à sua mente, tenha a capacidade de tomar uma decisão. Você aprendeu aqui que é preciso receber Jesus no seu coração, não é? Transforme tudo isso numa ação, porque a matéria-prima é você e é o seu sentimento de servir ao Senhor Jesus, ser servo dele. Tome essa decisão rapidamente. Uma vez eu recebi uma visita também num retiro de um jovem visitante. Ele foi a esta igreja, né? A este retiro. E ele era uma pessoa muito atuante na sua igreja de origem, era vice-presidente da igreja e tal. E ele estava casado há 10 anos já, quando ele teve uma crise conjugal ali naquele momento da sua vida, e ele terminou o casamento. Ele tomou uma atitude equivocada de terminar o casamento. E ele contava que ele havia perdido o chão, perdeu o chão da vida dele. Ficou afastado de Deus por mais de 1 ano. E ali naquele retiro espiritual, ouvindo as mensagens, ele foi confrontado com o evangelho do Senhor e ele foi despertado no retiro. E ele falou a seguinte frase assim, ele disse: a minha vida está sendo reciclada. E foi dito para ele assim: comece rápido, antes que o inimigo anestesie você. E ele chorou, ele veio às lágrimas. Na manhã seguinte ele deixou um bilhete para mim e disse assim: já comecei o novo ciclo da minha vida. E aí acontece que quando você é reciclado por Deus, quando você é salvo por Deus, né, por Cristo, né, por Deus através de Cristo na cruz, há uma transformação em você. E você pode perguntar: peraí, e no momento que eu for reciclado, como é que isso vai ser percebido pela sociedade? Como é que alguém que é salvo por Jesus Cristo é percebido, é compreendido pela sociedade? Então, na sequência desse texto que eu estou lendo, João 13, leia lá João 13, 35, que diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Querido, um dos grandes resultados da salvação, do arrependimento dos pecados, da salvação por Jesus, é que você vai descobrir o verdadeiro significado do amor. O amor a Deus, né, sobre todas as coisas, e o amor ao seu próximo como a si mesmo, né? Agora, um discípulo, alguém que aprendeu, alguém que quer aprender mais e mais. Você pode ser, daqui para frente, alguém que segue Jesus, que é capaz de amar, que é capaz de ser amoroso com Deus, que é capaz de amar a sua esposa, amar o seu esposo, que é capaz de ter compromisso com a sua igreja, compromisso com a sociedade à sua volta, sendo alguém que leva essa mensagem de mudança e de salvação, e que é reconhecido pelo amor que existe em você. Temos pouco tempo.
Se você tomou uma decisão hoje, se você está pronto a tomar uma decisão por Cristo, faça rápido, faça logo. Não se deixe ser anestesiado. Uma vez, uma pessoa que teve um contato com o poder de Deus na Bíblia, lá no livro de Atos, né? Atos 16, 30, 31 ali, um carcereiro de Filipos, gosto muito desse texto, muitas vezes eu o cito. Esse homem teve um contato com o Evangelho, teve um contato com o poder de Deus, e ele cai de joelhos diante de Paulo e Silas e diz: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo não disse para ele assim: olha, reflita bem, faça a leitura de todo o Velho Testamento, faça um curso. Ele não disse nada disso. Ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia mostra que aquele homem foi imediatamente, profundamente reciclado e se tornou um servo de Deus. Faça isso. Este é o momento na sua vida. Faça um pacto com Deus. Faça uma aliança com Deus. O Senhor Jesus fez conosco uma aliança no sangue dele, no seu sangue derramado na cruz. O Senhor quer salvar, reciclar você. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é na nossa vida. E eu peço a Deus que você tome uma decisão por Cristo. O Senhor quer mudar a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, eu não consigo ver as pessoas que estão atrás dessa câmera, que estão ouvindo essa mensagem, mas o meu pedido, Senhor, é que o Senhor encha essa mensagem de poder. Que essa mensagem seja profunda, ela seja relevante, ela seja carregada do teu poder ao ser ouvida, Senhor, por todos estes que a estão recebendo. E que pelo teu amor e pelo teu poder, isso transforme vidas, Senhor, salve vidas, Senhor. Tudo isso eu te peço, Senhor, pelo teu amor e graça. Senhor, abençoa os aniversariantes, Senhor. Salva, Senhor, e restaura os enfermos. Abençoa, Senhor, os governantes do nosso país. Abençoa médicos, Senhor, todos os profissionais de saúde. Abençoa pastores e missionários, Senhor. Protege os vulneráveis e salva, restaura o nosso Brasil, Senhor, eu te suplico. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom estar com vocês. Deus os abençoe. Nós estaremos juntos às 15 horas na Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças e depois às 19h30 pelo YouTube no Culto em Família. Vamos nos ver lá. Até lá.